Olha, de forma muito positiva, foi uma lavada de alma. E todos os ministros ali colocaram-se muito bem, que é a defesa da democracia, a soberania de um país, a autonomia das instituições. Achei muito, muito importante essa abertura do Supremo. Eu concordo com tudo que eles disseram lá e com certeza o governo está junto também nessa mesma linha. O presidente Lula soltou uma nota em que ele afirma isso, né? São inaceitáveis as ações do governo americano, de Donald Trump, contra o Brasil, contra os ministros do Supremo e principalmente aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a lei americana não se coloca no território brasileiro. Aliás, acho que hoje o ministro Alexandre de Moraes foi muito bem quando ele disse que não reconhecia, que o Brasil não reconhece a legislação americana aqui. Então não se aplica aqui. Não há nenhum problema, não há nenhuma implicação ao ministro Alexandre de Moraes em território brasileiro. E o governo brasileiro vai estar muito atento a qualquer consequência que possa acontecer. Ministra, uma jornalista da Globo conseguiu falar agora há pouco com o Trump, né, e perguntou para ele se ele toparia conversar com o presidente Lula. Ele falou, Lula pode falar comigo quando quiser. Ela falou, mas no passado o senhor disse que estava em dúvida e agora o senhor mudou de ideia. Ele falou, eu amo muito o Brasil, gosto muito dos brasileiros e ele pode ligar quando ele quiser. Mas por que então você deu a taxa mais alta para o Brasil, a taxa imposta aos países? Aí ele falou, porque o governo do Brasil não fez o que tinha que ser feito e não está fazendo o que é correto. A pressão do governo dos Estados Unidos está sempre alta, né? E o Moraes disse hoje, com toda a razão, que o que Eduardo Bolsonaro está fazendo e o grupo dele é uma ação de crime organizado, né? Que lembra muito as ações das milícias e que isso era uma chantagem para criar uma crise política e econômica no país, para criar instabilidade. O governo está preparado para uma ação desse tipo do governo dos Estados Unidos? Só imagina que chegariam a esse ponto. Bom, primeiro, confusa essa fala do Trump, né? Eu não ouvi, então difícil avaliar, mas bastante confusa. Segundo, que serviço que Eduardo Bolsonaro está prestando ao Brasil, um traidor da pátria. Esse moço merece ser caçado, não merece ser deputado federal como está, não tem que representar o povo brasileiro. Ele está vendendo o Brasil lá fora por um interesse familiar. Vamos combinar que nós estamos nessa situação por isso, né? Por conta de uma chantagem do Eduardo Bolsonaro para salvar sua família, apoiada essa chantagem por Bolsonaro e pelos seus parceiros. Porque eu não sei se vocês lembram, quando teve a taxação para todos os países dos Estados Unidos, coube ao Brasil uma taxa de 10%. E o nosso Itamaraty, a nossa chancelaria negociando, áreas de indústria e comércio também, até porque os Estados Unidos são superavitários em relação a nós. Então, não teria a lógica aumentar. Essa supertaxação vem exatamente porque Trump manda um Twitter, uma mensagem, não é Twitter, é outra rede que ele usa que eu esqueci aqui, uma mensagem, e o primeiro item dessa mensagem para justificar é exatamente o processo de Jair Bolsonaro. É um grande serviço à nação brasileira. O Brasil está preparado, sim, para defender a sua soberania, a sua autonomia, a sua democracia. Isso não está na mesa de negociação, em hipótese alguma. Sentamos à mesa para negociar qualquer aspecto comercial. Não há problema quanto a isso. Convivemos com os Estados Unidos há 200 anos e sempre negociamos. Mas as questões nossas, que são princípios, que é a nossa bandeira nacional, são os nossos símbolos, que simbolizam a nossa democracia, isso, a nossa soberania, isso a gente jamais vai negociar. Há um consenso, inclusive no mercado, de que a orquestração de Eduardo Bolsonaro, juntamente com Trump e outros traidores da pátria, acabou resultando num tiro no pé, né? O presidente, que vinha numa recuperação, né, ontem a gente teve, pela primeira vez depois de alguns meses, a aprovação superando dessa aprovação, e outros indicadores de que a firme reação do presidente Lula, do governo, e todo o discurso da soberania, conseguiu uma unidade de forças no Brasil, inclusive de classes, etc. Eu queria que você comentasse... Não, Tereza, primeiro eu acho que não é um benefício, eu acho que tem a ver com a postura do presidente Lula frente a uma situação de dificuldade e de ataque ao Brasil. Ele foi firme, podia não ter sido. Podia ter feito o que Bolsonaro fez, fazer continência à bandeira americana, beijar a bandeira americana. Não, o presidente Lula foi firme e defendeu o povo brasileiro. Não, eu reconheci isso, eu disse isso. Foi a postura dele que resultou em benefício. É isso, ou seja, é a forma como ele reagiu a essa situação. E eu nunca tive dúvida que ele reagiria de forma diferente, como ele também tem defendido os interesses do povo brasileiro, do povo trabalhador, do povo mais simples. Ele está à frente dessa luta pela distribuição da renda, pela taxação dos super ricos. Mas acho que tem algumas coisas também que são importantes, Tereza, além dessa reação política, dessa firmeza e clareza do presidente Lula. É que tem muita coisa boa também no governo acontecendo.
Esse mês, por exemplo, entrou em vigor aí, a tarifa zero de energia para quem consome até 80 kW. E também para quem consome, o desconto para quem consome até 120. Está se pagando os beneficiários do INSS que foram lesados naquela operação que começou lá atrás. Enfim, tem várias coisas que estão acontecendo e que melhoram. Hoje eu participei de mais entregas do Minha Casa Minha Vida. Até o final do governo serão 3 milhões de casas. Então isso é muita coisa, tem impacto na vida. De desemprego, né? Exatamente. Você sabe que para cada unidade são 67 empregos gerados, o ministro falou, eu achei isso muito impressionante. Então eu acho que essa situação e os resultados da economia, estamos no mais baixo desemprego da nossa história, 5,8%. Então essa situação, esses resultados que a gente está tendo, junto com uma postura firme da sociedade brasileira para o que está acontecendo, para o que está acontecendo. E eu não tenho dúvidas que isso mexe com certeza com as posições, porque nós somos vítimas de muitos ataques aí nos últimos tempos, mesmo estando no governo, mesmo estando fazendo muitas coisas, e de disputas na rede, enfim. Eu acho que agora a gente consegue com mais clareza mostrar à sociedade os posicionamentos e também os programas e projetos que nós temos.